importante, era um fariseu, era uma pessoa que estava ali com o objetivo de cuidar daquela igreja ou cuidar do templo, da sinagoga, e ele era chefe ali. Imagina a postura deste homem, e ele passa por esse problema, ele tem uma filha enferma, e acredito que ele já deva ter gasto todo o dinheiro dele e todos os recursos, ideias que ele tinha para tentar salvar a sua filha. E nós somos assim, nós tentamos resolver os nossos problemas é, sem precisar da necessidade das pessoas, da ajuda das pessoas. Porém, existem situações que elas vão se agravando com o tempo, e foi o que aconteceu com este homem. A situação da filha dele foi se agravando, e ele percebeu que precisava de ajuda. Quando os nossos recursos falham, nós sentimos agora eu preciso de ajuda. E ele então se lembra de Jesus, se lembra dos milagres que Jesus fazia, as pessoas que eram curadas, e ele pensou, bom, agora eu preciso falar com Jesus, mas como eu, um fariseu, falar com Jesus? Os fariseus não gostavam de Jesus, a grande maioria deles estavam tramando a morte de Cristo. E se Jairo fosse visto falando com Jesus, isso ia trazer sérios problemas para ele lá na sinagoga. Mas ele olhava a filha dele doente e a situação que ele estava enfrentando ali, ele precisava tomar uma decisão. Foi quando ele pensou: bom, eu tenho que ir até Jesus, eu vou até Jesus, eu vou buscá-lo. Porém, quando ele pensa nessa situação, eu acredito, e isso digo eu, não o Senhor, né, como diz o apóstolo Paulo, eu fico imaginando a mente deste homem e a maneira como ele idealizou que chegaria diante de Jesus e faria o pedido que ele tanto necessitava, que era a cura, resolver um problema na casa dele. Bom, eu vou até Jesus, eu chamo Jesus à parte, né? Eu sou um homem importante da sinagoga, e eu vou até lá e chamo ele de lado, converso com ele, com certeza ele vai me atender, ele vai para minha casa, vai curar a minha filha, e eu, né, não preciso falar isso na frente das pessoas e tudo mais. Então, você idealiza alguma coisa na sua mente que na realidade é aquilo que você quer que aconteça. Quando a minha esposa ficou doente, e isso começou a acontecer no mês de janeiro, ela começou a sentir mal. Nós estávamos nos Estados Unidos, na casa do nosso filho, do Ricardo, e ela percebeu que ela não estava bem porque ela subia as escadas para o andar de cima da casa, e quando chegava lá, ela precisava sentar para descansar, porque faltava fôlego, faltava ar. E ela falava assim para mim: Paulo, eu não estou bem. Eu não estou bem e eu estou pedindo a Deus que dê tempo de eu chegar no Brasil para poder passar no Dante, que é onde ela se cuida, porque eu não estou bem. Eu subo essa escada, eu não estou conseguindo nem respirar quando eu chego aqui em cima. E isso me preocupou muito. Naquele momento, eu falei: meu Deus, nós estamos longe da nossa casa e ela não está bem. E nós começamos a orar para que Deus, né, tomasse conta. E graças a Deus conseguimos fazer a viagem de volta sem problema algum. Chegamos aqui e ela começou então a passar no médico e fazer as consultas. Quando ela fez a primeira consulta, o médico olhou e falou para ela: olha, não tem jeito, você vai ter que fazer essa cirurgia. Você vai ter que passar por uma segunda cirurgia. Fazia 14 anos que ela já tinha operado. E agora ela precisava passar pela segunda cirurgia, eu, na minha mente, na hora, pensei o seguinte: não, não é possível, ela não vai passar por essa cirurgia, eu vou fazer uma campanha de oração. E isso eu pensei comigo mesmo, não comentei nada com ela, e eu comecei a orar a Deus pedindo a cura. Porque na Bíblia diz que orai um pelos outros, lá Pedro diz, orai um pelos outros para serem curados. E foi isso que eu fiz. Eu falei: bom, eu tenho um Deus grande, poderoso, suficiente, que pode curar a minha esposa e pode livrá-la desse problema. E eu comecei a orar, então na minha mente existia todo um esquema que ela iria ser curada da maneira como eu pretendia, que era orando
né? E ela iria ao médico e os médicos iam dizer: olha, graças a Deus ela foi curada e o que aconteceu, a válvula foi restaurada. E era por isso, era para isso que eu estava orando e era por isso, na minha mente existia uma história que eu havia criado ali de que ela seria curada e eu não precisaria passar por aquela cirurgia. Jairo pensou a mesma coisa e montou o esquema dele: Jesus vai curar minha filha, longe daquela multidão, e eu não vou precisar dar conta para o sinédrio, e tudo vai acontecer maravilhosamente bem. E com esse pensamento, ele parte em direção a Jesus para fazer o seu pedido. E da mesma maneira, eu comecei a fazer oração e pedindo. E um dia, sentando com a Sueli, conversando, ela abriu o coração dela comigo e disse que estava orando também por uma cura. E eu não sabia, e nem ela sabia que eu estava orando. E nós, então, conversando, falamos: olha, eu também estou orando pela mesma coisa. Então, nós percebemos que nós dois estávamos no mesmo pensamento, de que não necessitaria fazer aquela cirurgia. Mas o que aconteceu? Os dias foram passando, as consultas foram vindo, e ela, então, a situação foi se agravando cada vez mais, a ponto dela não conseguir andar num lugar que era reto, plano. Ela sentia cansaço se ela andasse daqui até a porta ali, que é uns 10 passos, ela já se sentia mal. Então a situação foi se agravando, foi piorando. Com Jairo foi a mesma coisa, a filha chegou num ponto que ou ele procurava Jesus para resolver esse problema, ou a filha dele iria morrer. E ele então sai à procura de Jesus, e a Bíblia diz que ele chega diante de Jesus, e quando ele chega, e quando ele está diante de Jesus, não é mais um líder da sinagoga que está ali, é um pai desesperado, à procura de ajuda para a sua filha. E a Bíblia inicia a história aqui dizendo, né, que este homem, no verso 42, ele sai e ele se lança aos pés de Jesus. Nada dos planos, nada do que ele tinha na mente agora, ele conseguiu cumprir. Ele está agora diante de uma multidão de gente simples, ele, um chefe da sinagoga, lançado, jogado aos pés de Jesus Cristo, pedindo socorro pela sua filha. Era um pai desesperado. E Jesus, então, com certeza, como todas as pessoas, como todos os atendimentos que Jesus deu, ele não foi diferente com aquele homem. Ele levanta aquele homem e ele diz: então, eu vou para sua casa. Só que a dificuldade para caminhar diante da multidão era muito grande. E Jesus caminhava com grande dificuldade em direção à casa de Jairo. Às vezes a gente pensa que Deus vai resolver os nossos problemas da maneira como nós imaginamos. Bom, eu vou orar e tudo vai acontecer como se fosse um passe de mágica e tudo rapidamente acontece. Ele chegou a Jesus, ele pediu, e Jesus estava indo para a casa dele, porém a multidão atrapalhava. E para completar a história, então, uma mulher resolve tocar nas vestes de Cristo, e Jesus agora para e pergunta: quem me tocou? A situação ficou pior, porque agora Jesus está parado. O Jairo precisava da urgência na casa dele, aquela multidão impedia. A mulher foi curada ali naquele momento, e a Bíblia fala que Jesus pergunta agora: quem me tocou? E Pedro fala: Senhor, isso aqui está uma confusão, um empurra, empurra danado. A gente não sabe aqui nem como controlar isso aqui, e o Senhor quer saber quem tocou no Senhor, sendo que imagina uma situação de aglomeração, de pessoas se acotovelando, se empurrando, querendo chegar perto, querendo ver o que está acontecendo, e alguém grita assim: olha, alguém me tocou. Quem iria te tocar? Como adivinhar quem tocou em Jesus? Quem esbarrou nele? E Jesus, a Bíblia diz, e Ellen White confirma isso, ela diz que Jesus, quando disse quem me tocou, ele estava olhando diretamente para aquela mulher. E ela, vendo que não podia mais ficar oculta, porque era o que ela queria, ela vem para o meio daquela multidão, e ali aquela mulher começa a contar a sua história. Agora imagine a mulher contando a história
desde o início, de quando ela começou a passar mal, da situação que ela teve, dos médicos que ela procurou, de todo o trabalho que ela teve para poder se curar sem resultado, até ela pensar que ela poderia ir até Jesus. Olha o tempo que isso consumiu naquele testemunho daquela mulher, e Jairo ali do lado esperando que Jesus fosse socorrê-lo numa hora de desespero. E eu me lembrei do um dia em que nós fomos fazer uma consulta, foi a última consulta da Sueli, uma das últimas consultas dela, e nós chegamos no horário, tinha que chegar às 9, nós chegamos às 9 horas para fazer essa consulta, e fiz a ficha com a menina, tinha duas recepcionistas, eu fiz a ficha com uma delas, e ela falou, agora é só aguardar que o médico vai chamar. Quando foi meio-dia, não tinha chamado a Sueli, e tinha uma multidão lá, tinha um povo lá esperando umas 50, 60 pessoas que deveriam ser atendidas, e todas foram atendidas, menos eu e a Sueli. Ficou só eu e ela naquele banco, naquelas cadeiras, esperando ser chamado, e não fomos chamados. Estava dando meio-dia, eu falei para a Sueli, não é possível uma coisa dessa. O tempo está passando, e a Sueli passando mal ali, ela não podia ficar muito tempo sentada, não podia ficar muito tempo em pé, ela já estava angustiada, com falta de ar, e eu, sem saber o que fazer, fui até a recepcionista, porque a que me atendeu já não estava mais lá, a outra estava, ela tinha saído para almoçar, já tinha dado meio-dia, e eu cheguei e falei, olha, eu quero saber, porque minha esposa não foi atendida até agora, nós chegamos aqui às 9 horas, ela falou assim, como assim não foi atendido? Todo mundo já foi atendido. E os médicos agora vão sair para o almoço. Eu falei, não, eu cheguei aqui 9 horas e fiz a ficha. Deixa. Ela falou, com quem você fez a ficha? Com aquela moça que estava sentada ali. Quando ela chega na mesa da moça, a ficha estava jogada lá, num canto lá, esquecida, e nós iríamos perder completamente a consulta naquele dia. E eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Os médicos saíram para almoçar, não sabem se iam voltar à tarde. A menina foi almoçar e nós estávamos ali sem nada na mão. E a minha esposa passando mal. Eu vejo Jairo na mesma situação, a filha dele passando mal e ele esperando Jesus, a mulher contando a história da vida dela, aquela multidão atrapalhando. E você pensa na sua mente, nossa, por que está acontecendo todas essas coisas comigo? De repente, no meio daquela confusão toda, chega alguém da casa de Jairo e diz assim: não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Ellen White diz que neste momento, Jesus olha para Jairo e o olhar de Jairo se cruza com o de Jesus. E eu fico imaginando com que cara Jairo olhou para Jesus naquele momento. Ele tinha ido lá a tempo de ser socorrido. Ele chegou antes do horário da menina falecer. E toda aquela confusão em volta fez com que a menina morresse e Jesus não foi a tempo cuidar daquela menina. Então eu imagino o olhar de Jairo para Jesus. O desespero e ao mesmo tempo uma decepção. Eu, naquele momento em que vi que a minha esposa não seria atendida e que tinha passado o horário, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Foi neste momento em que Jesus se aproxima de Jairo e pega e segura na mão dele e diz para ele assim, agora você só tem que fazer uma coisa, creia somente. Não tem nada que você possa fazer. Então percebam que Jesus estava no controle de todas as situações e Jairo não sabia disso. E às vezes Deus está no controle de todas essas situações que estão acontecendo quando nós clamamos a Ele. Só que nós não enxergamos isso, porque as situações em volta, elas contribuem, colaboram para que algo totalmente negativo venha à sua mente e que você desacredite do poder e daquilo que Deus pode fazer. Eu, naquele momento, quando via que a minha esposa não ia ser atendida, eu falei, meu Deus, agora
é só o Senhor. Eu falei, nós estamos aqui desde as 9 horas, mas não adianta, os médicos devem ter saído já para almoçar, e você vai ter que esperar mais 2 horas. Eu olhei para a Sueli e falei, eu não sei se ela vai aguentar 2 horas, ainda vou ter que levar ela para almoçar em algum lugar, voltar aqui. Que situação difícil, porque uma menina simplesmente esqueceu uma ficha. Eu falei, que falta de responsabilidade, que falta sabe, de tudo. Eu não sabia o que imaginar, eu estava confuso naquele momento e nervoso também. E a outra recepcionista não sabia o que fazer. Jesus segura na mão de Lázaro e diz para ele: agora você só tem que crer. Naquele momento, Jesus despede toda a multidão. Aquela multidão que atrapalhava já não atrapalhava mais. A mulher que estava contando a história da vida dela já não estava mais ali. Agora estava lá, estava Jairo e Jesus e os discípulos. E Jesus agora caminha sem problema algum para a casa de Jairo. Mas a menina já estava morta. E Jesus olha para Jairo e fala: agora você só tem que crer. É justamente neste ponto que Deus quer que eu e você cheguemos. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E quando ele chega na casa de Jairo, ele cura a filha de Jairo. Ele ressuscita aquela menina. E ele entrega aquela menina curada para os seus pais. Naquele momento em que eu fiquei ali aguardando a Sueli ser atendida e vi que não tinha mais nada nas mãos, eu falei, bom, agora somente Deus pode fazer alguma coisa. Foi neste momento em que a recepcionista levantou e falou para mim assim, aguarde um momento que eu vou ver se tem algum médico aí que ficou aí para atender a sua esposa. Quando ela foi no local onde os médicos ficam, eram 4 médicos que estavam atendendo, aliás, eram 3 médicos e a chefe dos médicos que fica ali. Quando ela foi ver se os médicos ainda estavam lá, os 4 médicos estavam, as 4 médicas, naquele dia eram todas mulheres, as 4 médicas estavam lá. Nenhuma delas tinha saído para almoçar ainda. Estavam se preparando ali, estavam conversando. A secretária voltou rapidinho e falou: olha, a sua esposa vai ser atendida agora, neste momento, porque nós temos uma médica, as médicas estão aí ainda. Resultado, nós entramos, ela foi chamada imediatamente pela médica que deveria ter chamado, e, pelo contrário, ao invés dela ser atendida por uma, ela foi atendida por 4. Os 4 médicos, inclusive a chefe das médicas, entraram na sala para atender a minha esposa. E ela foi atendida pelas 4 médicas, e a chefe orientava as outras como deveria fazer. Uma mediu a pressão, a outra viu os batimentos, a outra conversava com ela, a outra estava no computador já digitando tudo o que precisava ser digitado, levantando a ficha dela, e avaliaram que ela precisava de uma internação, aliás, que ela deveria fazer um exame de ecocardiograma o mais rápido possível. Queridos, se aquela situação não tivesse ocorrido, a chefe não estaria dentro da sala e não teria autorizado aquele ecocardiograma, porque já de antemão, numa outra última consulta, eles não autorizaram. E como estavam as 4 reunidas ali, a chefe falou, pode encaminhar ela para o ecocardiograma, porque ela precisa fazer um eco, nós temos que ver como esse coração está. Foi a partir desta consulta, foi a partir deste dia, que tudo se desencadeou para que a minha esposa fosse internada e fizesse a cirurgia dentro de um tempo que nós não imaginávamos, porque o médico, a última consulta, o médico disse que ela seria operada em outubro ou novembro, porque ela estava numa fila, esperando, e isso ia dar novembro até mesmo dezembro. Eles não tinham certeza, porque tinha umas 100 e poucas pessoas na frente dela. Mas naquele dia, daquela consulta, com aquelas 4 médicas ali, ela recebeu a autorização para fazer o eco, ela foi fazer o eco. E o médico do eco disse o seguinte, não precisa você ir até lá, eu mesmo vou até lá dizer para o médico que você precisa ser internada e fazer a cirurgia com urgência, porque o que eu estou vendo aqui não dá para você esperar mais. E ela subiu, e aí foi internada,
E o restante vocês já sabem, nós já colocamos, Deus colocou a mão e tudo saiu de acordo com a vontade dele. E hoje ela está aqui para honra e glória ao nome de Deus. Mas não era esse o meu plano. Meu plano era orar e minha esposa ser curada. O segundo plano é que ela fosse atendida rapidamente e que não houvesse nenhum obstáculo, que tudo desse certo, e nada deu certo. Só deu certo quando Deus disse que deveria dar certo e daquela maneira como deveriam as coisas acontecer. E às vezes a gente pensa assim: eu perdi tudo, eu perdi os médicos, perdi a consulta, eu perdi a hora, a minha esposa estava passando mal, então era tudo negativo estava na minha frente. Porém, Deus estava cuidando de tudo. Da mesma maneira que você, eu acredito que você que está me ouvindo neste momento já passou por alguma situação dessa. E talvez você nem se aperceba disso. E se você voltar à sua memória, você vai ver, você vai descobrir que Deus te ajudou no momento em que você achava que era o mais difícil. Essa menina foi curada. Jairo recebeu a sua filha de volta. E quantas coisas Deus tem feito por nós, quantas bênçãos temos recebido. E a menina morreu. E você pode dizer, puxa, mas o meu parente morreu, o meu filho morreu, o meu marido morreu, a minha esposa morreu. Mas essa história não termina com a morte da menina. Essa história termina com a ressurreição da menina. Ainda que você morra, ainda que as coisas não aconteçam da maneira como você imagina, existe um Deus no céu que veio aqui à terra, morreu, ressuscitou, e ele disse que aquele que crê nele, ainda que morra, tornará a viver. Eu e a Sueli conversamos sobre isso também. Ela disse, Paulo, eu não sei. A gente pode ir, eu posso ir e posso não voltar. E eu falei, é verdade. Tudo isso está nas mãos de Deus, foge do nosso controle. Mas eu falei para ela, uma coisa é certa. Deus está no controle de todas as coisas. Porque nós pedimos isso. E eu creio nisso. E hoje eu louvo a Deus por isso. E eu tenho certeza que você que está passando por um problema, pense nisso. Às vezes as coisas estão acontecendo de maneira que você não entende, mas Deus está no controle. É isso que você tem que ter em mente. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe você. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.